E aí galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Afonso Evaristo Leal, sou engenheiro civil e professor de orçamento de obras aqui da Escola Santorini. Estou voltando aqui no YouTube hoje para a gente continuar nossos aulões sobre orçamento de obras, certo? Eu vou recapitular, já tem um aulão aqui no nosso canal sobre levantamento de quantitativos, um aulão bem completo, em tudo que você precisa saber sobre levantamento de quantitativos. E hoje eu vou retornar, seguindo exatamente de onde a gente parou, para continuar trazendo para vocês esse conteúdo massa sobre orçamento de obras. E, antes de começar o aulão, eu quero recapitular um pouco do que a gente fez. No nosso primeiro aulão, a gente trouxe esse projeto, residência unifamiliar, de baixo, médio padrão, cerca de 70 metros quadrados. Você percebe que era um padrão bem próximo daquilo que a gente vê em Minha Casa Minha Vida, algo muito corriqueiro no dia a dia da engenharia e arquitetura aqui do Brasil. Por isso a escolha do projeto vai ser algo que vai ser muito útil para vocês. É um projeto mais simples, é bom para a gente começar a aprender. A gente falou muito sobre as tabelas, que foram aliados inestimáveis no nosso levantamento de quantitativos aqui no Revit. Ensinei vocês como usar, como agrupar melhor os itens, algumas dicas de modelagem. E passei esses itens para uma planilha, certo? A gente falou muito sobre montagem de AP, eu dei algumas dicas executivas, o aluno está completo demais, então qualquer coisa já confere lá, para quem ainda não assistiu. E aí o resultado final da nosso primeiro aulão foi essa planilha. Essa planilha aqui, ela é uma transcrição da nossa EAP, que está montada e está lá disponível nos arquivos da aula. E o mais legal, a gente chegou ao ponto de levantar nossos quantitativos. Expliquei por que alguns desses itens, como instalações, não vão ser levantados aqui no nosso aulão. E o que nós ainda não temos são especificações, valores. Ou seja, o objetivo desse segundo aulão é pegar isso aqui e transformar num orçamento pronto para a obra. Seja pronto para vender, se você for um prestador de serviço, seja pronto para executar, seja pronto para apresentar para o cliente. Nosso objetivo aqui é sair com resultados concretos, que é o que eu sei que vocês querem e é o que eu sei que o nosso aulão vai entregar. Beleza? Então chega de enrolação, vamos seguir pro aulão. Antes de a gente seguir para uma parte um pouco mais técnica, eu queria conversar com vocês um pouco do raciocínio que vai ser necessário para a gente sair disso aqui, dessa planilha que eu estou mostrando, para o resultado final. Então vocês imaginem que aqui a gente tem uma ordem dos serviços que vão ser executados. Primeiro era o que a gente tinha, era a nossa EAP. Depois nós itemizamos e categorizamos cada um desses itens e demos nome, né, às atividades. Beleza, bacana. Por fim, a gente definiu as unidades de produção e levantou os quantitativos, quanto de cada coisa eu vou ter que fazer, certo? Então, de maneira simples, nada mais é do que uma grande lista. Uma lista muito bem itemizada, cheia de conhecimento técnico, tudo bonitinho, separado na ordem que a gente vai fazer, mas uma lista. E eu gosto que vocês enxerguem as coisas como coisas simples. O que falta agora? Nós vamos transformar uma lista de quantidades em um valor, porque um orçamento nada mais é do que um valor. Ele é uma lista de itens bem especificados, que tem uma série de considerações técnicas, mas que chega num valor final de venda ou de execução para qualquer que seja a finalidade. E o que é interessante? Para a gente chegar nesse valor, a gente tem que quantificar quanto vale cada serviço daquele, em preço para produzir, ou seja, quanto custa fazer uma parede, que seria o valor unitário, e por quanto nós queremos vendê-la, que seria o valor de venda. Se eu pegar a quantidade vezes o valor unitário de venda, eu tenho o total. E a diferença entre a venda e o custo é, teoricamente, quanto eu vou lucrar, que eu vou mostrar para vocês que não é. Vocês hoje vão descobrir que BDI não é lucro e uma série de outras coisas. Só que fora isso, eu tenho que contabilizar uma série de outros custos que não estão diretamente ligados à produção de serviços. Custo esse como, por exemplo, risco, impostos, minha margem de lucro que tem que entrar nisso, manutenção pós-obra, que você é legalmente obrigado a manter isso por 5 anos, e por aí vai, que são itens que vão estar aqui associados ao BDI e aos encargos sociais.
certo? E para isso a gente vai explorar uma série de novos conceitos muito bacanas que eu vou ensinar para vocês. Ainda tem mais um detalhe, professor. Se eu só jogasse os preços aqui, ó, essa planilha inclusive está formulada, eu chegaria ao preço de venda? Chegaria. Só que não é tão simples assim definir o preço de cada um desses serviços. A gente é engenheiro, a gente é um profissional, nós somos profissionais técnicos. Então, a gente não pode trabalhar com achismos, a gente não pode trabalhar com chutes, a gente não pode trabalhar com o preço de uma alvenaria R$70 porque disseram que é R$70. A gente calcula, a gente quantifica, a gente especifica, a gente detalha, a gente conclui. Assim que a engenharia funciona, certo? Só que, obviamente, que existe o fator tempo, existe o fator limitação financeira, então a gente tem que fazer isso da maneira mais inteligente possível. Então, para conseguir os nossos valores, nós vamos nos utilizar de duas coisas. Bancos de dados, que são fornecidos por órgãos públicos, órgãos privados, secretarias de infraestrutura. Eu vou mostrar um pouco para vocês. E nós vamos concluir aqueles outros gastos que eu falei, que são gastos que não entram diretamente de maneira objetiva nos custos, eles são gastos acessórios. Eles estão sim, uma parte do BDI incide pós conclusão dos valores unitários das composições, outra parte não, e os encargos sociais, que são custos relacionados à mão de obra. Eu vou explicar melhor para vocês o que é cada um deles, e aí com todos esses conceitos a gente chega no nosso resultado final. E eu tinha dito que a gente usar além da ferramenta dos bancos para chegar nos nossos preços, a gente ia se utilizar de uma outra coisa. E eu quero falar um pouco para vocês aqui da ferramenta do Orçalize. O Orçalize é um software de orçamento muito bacana que está fazendo uma parceria aqui com o nosso aulão e com a Escola Santorini, no qual a gente vai utilizar para fazer o nosso orçamento. Porque sim, eu posso fazer orçamento na planilha, mas eu garanto a vocês, a utilização de um software bem programado e bem pensado como esse aqui torna esse processo infinitamente mais prazeroso, menos trabalhoso, mais rápido, uma série de outras coisas. Então, gente, falando um pouco do Orçalize, o que o Orçalize vai fazer? O Orçalize ele vai nos permitir organizar esse orçamento de maneira mais rápida, encontrar valores de maneira mais rápida, fazer alterações no nosso orçamento de maneira mais rápida, analisá-lo e emitir relatórios em cima dele de forma dinâmica e automática e, ainda assim, nos permitir fazer análises mais profundas antes de concluir que o orçamento foi finalizado, que aquele é o resultado final. Porque uma das principais qualidades de um orçamentista é a precaução, é sempre estar revisando, é ser bem criterioso em concluir que algo está pronto ou não. Porque, como vocês estão vendo, a gente mexe com uma quantidade massiva de dados e aí é fundamental que esse processo de revisão seja utilizado. Bom, o cadastro na plataforma é muito simples. É só vir aqui em cadastre, orçalize.com.br, preencher alguns dados e o cadastro vai estar feito. Bem elementar, funciona como funciona em maioria dos programas. Ainda que na parte do cadastro, galera, eu tenho uma notícia sensacional para vocês. Em prol de tornar o aulão ainda mais produtivo, eu conversei com o pessoal do Orçalize e eles me liberaram 30 dias grátis para quem fizer o cadastro, para que vocês possam acompanhar melhor o aulão. E tem mais, viu? A gente ainda conversou algumas coisas, etc. E o que ficou decidido? O Orçalize vai oferecer para vocês um cupom de 10% de desconto, cupom Santorini10, na assinatura de qualquer plano do software, beleza? A gente vai deixar o cupom aqui na descrição, e a boa notícia é que vocês vão poder acompanhar tudo que eu fizer aqui no aulão diretamente no software e ter esse primeiro contato com um software de orçamentos, ou para quem já conhece, testar um novo software que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza, galera? Então com isso a gente pode seguir para apresentar a plataforma para vocês. Saindo um pouco de dentro da plataforma do Orçalize, a gente pode começar o nosso aulão. E antes de ir para aqueles conceitos que eu falei para vocês que ia explorar antes da gente começar a fazer o orçamento, eu queria propor uma reflexão e explicar algumas coisas para vocês. Então, mais uma vez eu fiquei me perguntando, poxa cara, eu fiz um aulão enorme, 2 horas, é um comprometimento grande da galera parar para assistir, é um comprometimento grande meu produzir, mas também é um comprometimento grande seu, com tanta coisa para estudar, tanta coisa interessante, engenharia é um mundo muito amplo, por que eu vou parar 2 horas para assistir aquilo? E eu pensei que, cara, eu tenho que responder isso para minha audiência, o pessoal tem que entender por que é útil. Então assim, o nosso público ele é bem variado, a gente tem aqui de estudantes a profissionais,
temos profissionais de mais de uma área, não tem só engenheiros aqui, tem engenheiros civis, tem gente da parte de orçamento, de projetos estruturais, arquitetos. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês com certeza é que a habilidade de orçamento de obras ela é extremamente requisitada no mercado de trabalho. Para quem nunca teve um estágio ou não está inserido no meio, pode ter uma dificuldade de entender por que é tão importante, mas eu digo para vocês, o meu primeiro estágio foi conseguido porque eu fiz um curso de orçamento de obras, era um pré-requisito do estágio. Vários amigos meus tiveram a porta de entrar no mercado de trabalho através disso, e muitos hoje em dia trabalham com isso. Isso para o pessoal de engenharia. E para o restante, tem todos aqueles pontos que eu levantei na primeira aula, né? Da necessidade de um projetista de complementares, um projetista estrutural, um arquiteto, entender vamos dizer assim, o impacto financeiro das decisões que tomam dentro de um projeto, certo? Outra coisa para se pensar é que, como eu já disse para vocês, eu não estou aqui para ensinar vocês a efetivamente apenas fazer um orçamento de obras. Eu sou um robô que faz orçamento de obras. Não, porque eu inclusive acredito que isso é, digamos assim, a habilidade menos importante. Você saber fazer o trabalho braçal. Se você não tiver toda a parte de análise de gestão e entender que o orçamento é só algo que é circundado por todas as outras atividades essenciais da construção, da engenharia civil, você não aprendeu nada. Porque o mais importante é isso, são esses links, é essa parte de gestão. E assim, cada vez mais a gente tem um mercado competitivo. As empresas têm menores margens, eu tenho menos dinheiro para trabalhar, então eu tenho que ser mais eficiente. E nada mais importante para uma construção ser eficiente do que ter um bom orçamentista por trás dela. E eu quero fazer outra reflexão com vocês. Vocês já pararam para pensar que, sei lá, eu queria fazer um prédio há 20 anos atrás. Eu precisava de 20 calculistas para desenvolver, um monte de gente, de gente com curso técnico de desenho, etc e tal. Faziam. Tem prédios enormes construídos há muito tempo, mas dava trabalho e requisitava muitos profissionais. E precisava também de um orçamentista. Naquela época já se existia a área de orçamento de obras. Beleza. Hoje em dia, um calculista bom, um bom software, desenvolve 100% de um projeto de um prédio estrutural, vamos dar estrutural como exemplo, e com a qualidade até superior, porque o software permite que você analise mais cenários, pense fora da caixa, enfim. Então, eu saí de 20 para 1. Em compensação, a necessidade do orçamentista e do gestor, principalmente, do gestor de obras que entende de orçamentos, entende daquela tríadezinha que eu falei para vocês, né? Orçamento, planejamento, acompanhamento e execução, né? O orçamento e a tríade, né? Que é planejamento, acompanhamento e execução, beleza. Então, você vê que é uma necessidade que ela se manteve, para não dizer que aumentou. Porque, enfim, naturalmente o mercado vai crescendo, o número de pessoas no país vai aumentando, as construções também vão aumentando, a capacidade técnica do ser humano permite que se construam coisas maiores, então naturalmente é um mercado que tem mais vaga, certo? É só você ter o raciocínio correto de por onde entrar dentro dele, certo? Um outro ponto muito interessante, que é uma informação que eu sei que vocês estão se perguntando, beleza, Afonso, tá me dizendo que é importante, tá me dizendo que é uma porta de entrada, tá me dizendo que é uma habilidade que está correlacionada com várias outras que são importantes, que é um mercado que tem vaga, legal. Tá, mas e depois que eu entrar? E depois que eu me formar, ou eu já sou formado, enfim, com o que é que eu vou trabalhar? Quais são as minhas possibilidades? A gente entende que todo mundo quer ter uma vida profissional bem sucedida e quer ser grande. Ninguém entra num curso superior de 5 anos extremamente complicado como é a engenharia para ser pequeno. E aí eu achei por bem trazer aqui para vocês um pouco de onde que esse orçamentista pode trabalhar. Como eu já disse, é uma habilidade requisitada no mercado de trabalho. Abriu sua portinha ali para você começar a andar ali e se desenvolver como profissional. Mas em que eu posso trabalhar? Bom, o primeiro local que você pode trabalhar é como CLT, né? Que é você ser contratado por uma empresa como orçamentista. Ótimo emprego, é um emprego de escritório, é um emprego tranquilo, mas não é tão fácil de conseguir. Por quê? Porque
não é toda, tem que ser uma empresa um pouco maior para que ela tenha uma vaga de um engenheiro que é só orçamentista. Aí você pode pensar, então eu não quero isso mais não. Pois é, mas para pensar aqui, quando você for para ser contratado como um engenheiro que vai fazer várias funções, desde obra, orçamentos, projetos, etc., ter essa habilidade te coloca na frente de outras pessoas para conseguir um emprego. O segundo ponto que você pode trabalhar é como prestador de serviço, seja pessoa física ou abrir um CNPJ para fazer isso. As pessoas te contratam terceirizando os orçamentos delas para você. Aqui você já consegue ganhar um pouco melhor, porque você cobra por projeto, é você que dá o valor do seu projeto, mas eu diria aí que um orçamento de uma casa de alto padrão ali, você vai conseguir cobrar alguns milhares de reais por aquilo, certo? Então, facilmente você pode conseguir um ótimo salário por aqui, porque um orçamentista consegue fazer ali, vamos dizer que minimamente uns 6 orçamentos por mês. Isso fazendo orçamentos maiores e com tempo para revisar. Eu tô colocando aí o que? 3 a cada 2 semanas. Bem factível, certo? E aí a gente vem para um terceiro caso. Você pode empreender na área. Que é aí que eu trago aquilo que a gente falou. Se você quer construir, se você quer trabalhar na área, quer empreender de alguma maneira, você não vai ter sucesso se você não souber orçamento de obras. A sua empresa vai quebrar, por melhor que você seja, ela vai quebrar se você não tiver controle das finanças da sua obra, se você não tiver gestão de obra. E essa gestão começa no orçamento. Então, naturalmente, se você pensa em ter uma construtora, se você pensa em construir para vender, se você pensa em algo do tipo, isso aqui é fundamental. Todo engenheiro, gestor, que é algo que eu já mostrei para vocês, que está cada dia mais necessário no mercado, precisa saber isso, certo? E tem uma quarta forma de você ganhar dinheiro que está relacionada à incorporação imobiliária. Vamos dizer que você faz o segundo item, você presta serviço, mas você não quer empreender. O dinheiro da construção civil ele está majoritariamente concentrado na incorporação imobiliária, que é o construir para vender. São os prédios, condomínios, loteamentos. E existe um modelo de contrato muito comum no mercado, que é um contrato de risco. Imagine que eu sou um dono de uma incorporadora e eu quero lançar um prédio que o VGV, o valor geral de vendas dele, ou seja, quando ele for vendido ele valerá 50 milhões, vamos dizer. Eu quero construir esse prédio. Durante a construção, concepção, análise de viabilidade financeira, até esse prédio estar construído, muita água passa debaixo da ponte. E, via de regra, os incorporadores eles necessitam que vários orçamentos sejam feitos. Um estudo preliminar, depois um orçamento mais aproximado, depois um orçamento de venda, depois um orçamento executivo, depois um orçamento para o pessoal da viabilidade financeira e investimento solicitor. Então tem ou seja, são vários orçamentos do mesmo prédio. Até porque vocês vão de convir que eu não vou lançar um prédio, eu não vou fazer todos os projetos de um prédio para lançar ele. Eu só vou fazer todos os projetos depois que eu tiver a certeza de que aquele projeto vai para frente. E muitos orçamentistas trabalham, e isso também vale para arquitetos, só que o arquiteto para a parte do projeto, né? Em cima de percentuais do VGV. Você entra no que a gente chama de um contrato de risco, que é o dono da incorporadora chega e fala assim, eu quero lançar um prédio de 50 milhões, mas eu vou precisar de um monte de orçamento. Eu não sei se eu tenho dinheiro para fazer, eu não sei se o preço do meu apartamento vai ficar atrativo, eu quero um orçamento preliminar. Ele não vai te pagar, ele não vai querer te pagar, se você aceitar, claro, sem ter a certeza que ele vai lançar aquele prédio. Mas você vai ser uma parte fundamental fazendo aquela prévia de custos para que ele decida se vai ou não executar aquilo. Se realmente o projeto não for para frente, você trabalhou de graça. Paciência. Não, isso aqui não é só mais uma forma de ganhar dinheiro, não é obrigado, você trabalha assim. Eu particularmente amo isso aqui, para mim o dinheiro do orçamento está aqui. Mas tem gente que não gosta. Em compensação, se esse projeto for para frente, você vai ter fechado que você é o orçamentista daquele prédio, ou seja, daquela construção. Todo orçamento necessário ao longo daquele projeto é feito por você. E você vai receber em cima de um percentual do valor de vendas. E é aí que o jogo muda. Porque se a gente está falando de um prédio de 50 milhões, 1% é 500 mil.
E você fechar um negócio desse por 0,5% não é nada absurdo. Então nós estamos falando que você vai realizar um serviço de orçamentista por R$250 mil. Eu digo para vocês, um prédio ter um VGV de 50 milhões não é nada absurdo. E um fechamento por 0,5%, 0,3%, um valor que for, qualquer percentual disso vai dar um valor muito grande. Por quê? Porque você assumiu um risco lá atrás de trabalhar, vamos dizer assim, de graça sobre um risco do projeto não ir para frente. E tem mais, você vai estar diretamente responsável pelo sucesso daquele empreendimento, porque é do orçamentista que saem todas as estratégias para decidir o que mudar no projeto, o que fazer, como tornar aquele prédio mais atrativo, que decisões estruturais tomar, isso, lógico, junto com os outros profissionais, arquiteto, calculista, etc., para tornar aquele preço mais atrativo, tornar ele financeiramente viável. Então, galera, é um mar azul. Então, é muita possibilidade de trabalho. Umas ganham mais, outros ganham menos, uns trabalham mais, outros trabalham menos, mas eu quis trazer isso aqui para vocês pensarem lá na frente, para dar aquele gás. Porra, eu vou aprender isso aqui, mas isso aqui vai me trazer uma porta de entrada. Se eu realmente ficar bom nesse negócio, eu vou conseguir trabalhar com isso. E muitas vezes eu nem vou trabalhar com isso diretamente, eu não vou ser um orçamentista, mas se eu quero construir, se eu quero ganhar dinheiro com construção, se eu quero incorporar, se eu quero construir como terceirizado, eu preciso saber esse assunto, beleza? Mas, chega de enrolação, bora pro conceito técnico. Eu falo muito chega de enrolação, já porque eu converso muito. Mas agora a gente vai começar efetivamente a falar como transformar aquela planilha, essa aqui, em um orçamento de obras. Bom, gente, agora eu vou passar com vocês pelos 3 conceitos mais importantes dentro do assunto de orçamento de obras, tirando os que a gente já viu, né? Levantamento de prestativos, EAP e afim. Que são os conceitos de base de dados, insumos e composições, certo? Composições, serviços, composições de custo, composições de serviço, é tudo a mesma coisa. Insumos também é um outro conceito e base de dados é um outro conceito. Então vamos lá. Para mostrar melhor esses conceitos para vocês, eu vou me utilizar aqui do Orçalize. Eu vou criar aqui um orçamento, certo? Eu tenho que escolher algumas opções. Essa parte aqui da tributação, vocês por hora deixem o desonerado, tá? Eu vou explicar com mais calma depois o que é. Ele pede aqui algumas informações de localização. Eu vou botar aqui a avenida, Frei, Serafim, qualquer coisa. O nome do proprietário, Afonso Evaristo Leal. E o objetivo da obra é o aulão 2, Escola Santorini. Legal. Então vamos lá. Esse orçamento está não iniciado, o pagamento está em aberto. E aí agora, ó, eu clico bem aqui para ir para dentro desse orçamento. Beleza. O que eu quero fazer aqui com vocês? Imagine que eu vou transcrever nosso EAP, vou transcrever isso aqui, que vocês estão vendo, para dentro do sistema. Então, meu primeiro macro serviço, minha primeira etapa é a de serviços preliminares, certo? Mas eu vou criar logo, só para mostrar uma coisa para vocês, a de paredes e painéis, certo? Legal. Então, criei minha macro etapa e agora aqui dentro dela eu quero adicionar um serviço dentro dela, que vai ser o nosso serviço de alvenaria. Então, gente, vamos inserir agora a composição de alvenaria que eu tinha falado. Eu busquei um código aqui pra gente, para ser mais rápido, e é a partir dela que eu vou explicar para vocês aqueles 3 conceitos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho que é uma composição de alvenaria de bloco cerâmico 91419, ou seja, o tijolo na posição normal, certo? Com argamassa com preparo manual, né? Tem a mesma composição com preparo de argamassa em betoneira, né? Mais legal. E aí aqui eu tenho o SINAP, que eu vou explicar para vocês o que é o banco, o código, a unidade e o valor. Se eu clicar aqui, eu consigo ver esse resumo. Então vamos lá, gente. Composição representa um serviço ou subserviço, ou seja, tudo aquilo que está relacionado ao desenvolvimento de um determinado trabalho. Então, para eu fazer a alvenaria, aqui ele diz que eu preciso de um pino de aço com furo, argamassa 1:2:8, tela de aço soldado, servente,
pedreiro e blocos cerâmicos, certo? Tudo que vocês estão vendo aqui, eu tenho tanto pinos e blocos e telas, que são insumos dentro da minha composição principal, como eu também tenho outras composições dentro da minha primeira composição, que é o que nós chamamos de composição auxiliar. Então, a composição ela nada mais é do que esse grupo de itens, só que dentro dela podem haver outras composições auxiliares para formar aquele serviço. Se a gente buscar, por exemplo, pela argamassa 87369, eu encontro bem aqui minha argamassa e dentro da argamassa vão haver outros itens. Só esperar carregar. Ele diz agora que para eu fazer a argamassa, eu tenho areia, cal, cimento e servente. A gente sabe que a cal não é muito utilizada mais hoje em dia, eu vou já falar sobre isso de ajustar composições. Mas com isso fica muito simples entender os três conceitos. Voltando aqui para a primeira composição, a gente sabe que para realizar o serviço da alvenaria, eu preciso de todos esses serviços. Vocês talvez estejam estranhando a tela de aço e o pino de aço, mas isso aqui é para o caso quando você vai fazer o encunhamento da parede. Você primeiro constrói toda a estrutura para depois chegar com a parede, aí você tem que fazer o engaste dela com a estrutura, para que elas trabalhem juntos e não haja problema com fissuras e afins, certo? Isso não é feito assim na realidade aqui do Piauí. Não sei como é em outros estados, mas acredito que poucos estados fazem dessa forma. Só geralmente quando são construções maiores, que faz a estrutura todinha e depois você vem fazendo o fechamento. E aí, essa minha composição principal tem subcomposições, argamassa, tem insumos, e isso que forma o preço dela. Para fazer 1 metro quadrado dessa alvenaria, eu uso 0,0069 centos de pino, eu uso 0,105 metros cúbicos de argamassa e assim sucessivamente. Então eu acredito que com isso esteja bem entendido o conceito de composição e insumo. E o insumo vai ser sempre a menor subdivisão possível, não tem nada depois do insumo. E aí vocês começam a perceber a complexidade disso. Um simples alvenaria eu tenho um primeiro nível, aí dentro do primeiro nível eu tenho argamassa, aí dentro da argamassa eu tenho o servente, e o servente é uma composição, porque dentro desse servente aqui, ó, 88316, deixa eu mostrar para vocês. Existem uma série de insumos e uma composição aqui, curso de capacitação, que contabilizam tanto o servente como os encargos complementares, ou seja, os custos complementares relacionados a ele, de exames de trabalho, seguro, alimentação, ferramentas, transporte e realmente aqui o servente, um valor de 11,01 a hora, certo? E aí beleza, Afonso, legal, você me explicou composição e você me explicou insumo. E o que é base? Bom, gente, esses dados aqui e esses valores eles são feitos a partir de um estudo. Vários órgãos se disponibilizam isso para os profissionais, porque você imagina, dentro da obra daquela, a gente vai ter centenas de composições. Eu vou ter que montar todas do zero. Você imagina o trabalho para alguém que está começando? Então existem tabelas de referência que nós não devemos seguir de maneira cega, mas que facilitam muito o trabalho. Então, por exemplo, aqui no Orçalize eu vou utilizar o SINAP, que é a tabela de referência, a base de referência da Caixa Econômica Federal, e é sim a base mais utilizada e mais bem referenciada do mercado para construção civil. Mas novamente, o SINAP é feito como referência. Muitos valores podem não bater, aquilo lá que eu mostrei para vocês da alvenaria não bate com o método construtivo, e aí que começam as nuances do orçamentista experiente, que vai abrir as composições principais, que vai fazer adequação, que vai fazer cotação de preço, que vai bolar estratégias para melhorar aquele preço, para aumentar a margem da empresa dele, para melhorar a eficiência, para organizar o orçamento, e é daqui que a gente segue, tá bom? Então, com esses conceitos bem definidos, a gente sempre vai fazer isso. Eu vou escolher algumas bases de referência, eu vou escolher minhas composições e eu vou fazer o controle da minha obra lá na frente, explodindo essas composições e unificando os insumos iguais, porque você concorda que tem servente em vários locais, tem pedreiro em vários locais, e é assim que eu defino quanto que eu posso gastar de cada coisa na obra. Então, gente, voltando aqui para a nossa apresentação, conceito de insumo, composição e base de dados, show de bola. Insumos e composições, vocês sabem que é base também. Aqui a gente vai usar como referência o SINAP. Como é um aulão simplificado, eu não vou fazer toda a compatibilização, ainda não vou criar composições próprias, não vou fazer as análises de gestão ainda, porque isso leva bastante tempo.
mas já vamos dizer assim, abrir a mente de vocês e dar alguns conceitos que permitem que vocês possam fazer isso. Como os itens se correlacionam? Também já expliquei. Composições principais são formadas por composições auxiliares e insumos. Composições auxiliares, mesma forma, isso vai criando uma árvore, né? Legal. E a gente utiliza as bases como referência para a busca desses dados. É obrigatório? Não. Você pode fazer suas composições, você pode fazer suas cotações, você pode definir seus insumos, você pode criar sua base própria. Na verdade, esse é o caminho correto, que ao longo do tempo isso vai sendo feito, porque a realidade de cada construção é única, mas no começo isso é necessário. E eu acredito que nenhum, ou quase nenhum orçamentista utilize 100% composições próprias. Sempre há essa busca por referência. Certo? Como vamos definir as composições que vamos utilizar? Como esse orçamento ele não vai ser efetivamente realizado a construção, a gente não tem uma equipe de construção para nos definir as especificações. Eu vou buscar composições que mais se adequem à realidade que eu vejo aqui, certo? Já vão ficar até de dicas para vocês, mas a gente não vai se apegar tanto a isso. O importante é que a gente escolha o serviço correto e saiba colocar algo que seja factível com a realidade. E cuidados a serem tomados é aqueles que eu já falei. Abrir as composições, nem toda composição condiz com o método construtivo que você vai utilizar. Observar preços, observar as composições que vão escolher, buscar referências, fazer revisões, tentar não esquecer nada, conferir preços e uma série de outras coisas que a gente vai fazendo ao longo do tempo, tá bom? Então, agora a gente vai seguir aqui pro Orçalize. Eu vou montar toda a EAP e já para que essa EAP aqui que está no nosso Excel, serviços preliminares, canteiro, infraestrutura, superestrutura e por aí vai, e adicionando e depois volto para a gente adicionar composições, beleza? Pronto, gente, tá aqui criado todas as nossas macro etapas, certo? Uma coisa interessante, né? Eu tava aqui criando as macro etapas e mesmo depois de tanta revisão lembrei de uma macro etapa interessante que a gente não tinha colocado, a de outros. Mas eu pergunto, como assim outros? É porque, gente, após eu terminar a pintura e tal, fizer a entrega para a empresa de imóveis, muitas vezes é necessário contratar ou fazer com a própria equipe da obra uma limpeza final na obra. Então, esse tipo de atividade a gente coloca nessa macro etapa. E só para ensiná-los, caso você queira adicionar uma macro etapa, é só vir aqui nesse mais na barrinha azul clara e digitar sua macro etapa, ele vai inserindo abaixo. Você pode usar essas setas para mudar as macro etapas de ordem. E uma coisa interessante é que a gente tem muitas subetapas dentro dessas macro etapas. Uma das etapas que mais possui essa questão é a de instalações. Porque dentro de instalações eu tenho elétrica, hidráulica e geralmente a gente separa isso para ficar bem organizadinho. E aí se você quiser fazer isso aqui no Orçalize é bem simples, é só vir nesse segundo ícone aqui, ó, adicionar subgrupo e, por exemplo, criar instalações elétricas, certo? E ele vai criar o 13.1. Nesse caso não vai ser necessário porque o nosso projeto não vai contemplar. Aí é só excluir. Como é uma exclusão que muitas vezes leva com ela tudo que está dentro da etapa, ele tem essa medida de segurança aqui que ele pede para você digitar o nome da subetapa para poder excluí-la, certo? Muito cuidado, né, para você não excluir trabalho feito, mas é isso. E agora a gente vai começar a colocar nossas composições. Caso a gente não ache alguma coisa, galera, como a gente não vai ter tempo nesse aulão, para ele não ficar muito extenso, muito maçante, de criar composições próprias, fazer cotações do mercado, isso é um conteúdo que eu posso trazer no momento futuro, a gente vai se ater ao que a gente encontrar nas bases e aquilo que for mais próximo, certo? Então entenda que vai haver essa aproximação no dia a dia, por uma questão didática, uma questão temporal, mas no dia a dia da profissão é para você buscar a composição perfeita, e se ela não existir, você cria. E os preços devem estar atualizados conforme a realidade do mercado, porque aquilo ali está totalmente correlacionado com o que vai ser feito lá no futuro. Porque imagina comigo, você tem uma obra que vai usar 1.000 sacos de cimento, aí você erra R$1 no valor da cotação do saco. Você já começou aquela obra com R$1.000 de prejuízo, entendeu? Então, é interessante que você sempre trabalhe com os preços do mercado ou até um pouquinho acima, se você vê que aquela negociação permite isso, certo?
Mas essa aí é uma decisão que pode ser sua ou pode ser do decisor, da pessoa que vai realmente vender aquele orçamento, parte comercial dentro de uma construtora, tá certo? Então vamos começar a inserir nossas composições. Aqui em serviços preliminares, a gente vai começar a inserção das composições baseado no que foi inserido aqui. Então a gente tem que procurar todos esses itens. Eu já adianto para vocês que provavelmente a gente não vai encontrar todos, certo? Mas a gente vai colocando o que for possível. E como guia do nosso montagem do orçamento, eu pensei, nós fazemos a montagem da EAP, está feita. Inclusive, uma coisa interessante é que aqui no software você pode montar a EAP do seu projeto diretamente nele, certo? Mas, igual a gente fez lá no aulão inicial. Eu não fiz aqui no Orsalize porque essa função não estava disponível nele, mas entre os aulões essa função foi disponível, tá show de bola aqui para vocês. A nossa EAP já está montada lá, a gente vai seguir por lá, certo? Após isso, a gente vai inserir os quantitativos, fazer uma revisão básica e falar um pouco sobre o daqui para frente, o terminei o orçamento, e agora? Certo? Vamos responder essa pergunta. Então vamos lá. Nossos primeiros 2 serviços são ligação provisória de água e energia, certo? Vamos buscar elas aqui e inserir no orçamento. Essas primeiras etapas, como serviços preliminares, elas possuem muitas composições específicas de cada orçamentista. Então, antes da gente começar a inserir aqui, eu fiz uma pequena pesquisa de códigos e criei algumas composições próprias aqui no Orsalize para a gente continuar. Então, nossa primeira composição é a ligação provisória de água e de energia. Então, a gente vem aqui no maisinho de serviços preliminares, a ligação de água vai ser a C1622, que é uma composição, sempre que vem esse C antes é porque ela é da tabela do CINFRA, que é da Secretaria de Infraestrutura do Ceará. É uma ótima base também, além de Sinap, é muito boa. Também gosto muito de Orce, que é a de Sergipe, mas que ainda não tem aqui no Orsalize. E aí a gente vai adicionar lá no nosso orçamento. Tem uma unidade, mas a gente não vai colocar as unidades agora. Então a gente vai a ligação de água e esgoto, né? Aqui eu coloquei só água, mas é água e sanitária, obviamente, para o canteiro. Agora, instalações provisórias de luz. É a C2850. Pesquisa. Adiciona. Bacana. O nosso próximo item é a locação de obra. Certo? A locação de obra ela é feita com o gabarito. Então a gente vai procurar algo nesse sentido. Locação de obra convencional, com gabarito, etc. Eu escolhi a 99059. E vamos ler a especificação. Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2 metros, 2 utilizações. É muito importante se atentar ao que está escrito aqui. Porque, por exemplo, vamos supor que ele está dizendo aqui 2 utilizações. E lá na sua obra você sabe que vai usar o gabarito e ele vai ficar perdido. Depois é só jogar no lixo. Se você utilizar uma composição dessa, você está perdendo dinheiro, porque aqui ele está considerando um preço um pouco menor na madeira, ele faz um cálculo estatístico, considerando que você vai reutilizar em outra obra. Então você cobra nessa e ganha na próxima, ou você cobra um pouco menos nessa porque vai reutilizar na outra. Então esse tipo de detalhe tem que ser observado. Aqui para o nosso caso, totalmente aceitável, composição muito boa inclusive. Bom, o que mais a gente tem? Bom, a gente tem um movimento de aterro. Então a gente vai pesquisar essa composição. Essa eu não busquei uma referência. Então vamos aqui. O que vai aparecer de resultado? 96 resultados. Reaterro compactação de bueiro? Não. Vamos ver aqui. Se eu procurando aterro compactado, parece melhor. Essa questão das buscas, gente, ela, enfim, tá muito relacionada à experiência mesmo. Porque até eu, às vezes, tenho uma certa dificuldade em encontrar especificamente o que a gente busca, porque as bases, elas trazem uma linguagem técnica que não é, muitas vezes, a que a gente utiliza no dia a dia. Mas é interessante que isso é uma habilidade que a gente vai ganhando. E no próximo orçamento, quando eu vou pesquisar qualquer uma dessas, eu já vou, de certa forma, ganhar tempo, porque eu já vou ter uma ideia do que eu devo, assim, onde que eu vou
buscar, certo? E eu acho que a gente achou. A gente tem aqui uma composição de aterro. Aí lá eu posso fazer a compactação manual ou mecânica. Nesse caso eu vou escolher a mecânica. E eu vou aterro com compactação mecânica e controle, material de aquisição. Ou seja, eu comprando material fora. Lá no primeiro aulão eu falei que a gente ia aterrar um pouco a casa para ela ficar um pouco mais alta que a rua, evitar problemas de filtração de água, chuva, etc. E eu não sei se eu vou conseguir material lá perto. Então eu vou considerar o caso mais caro, que é esse, que é um aterro com compactação mecânica. A compactação mecânica ela pode ser feita de várias maneiras. É interessante que a gente olhe dentro da composição para ver que tipo de compactação é essa. É placa vibratória ou ele está considerando um rolo compressor, um rolo pé de carneiro? Porque aí a gente naturalmente sabe que uma casinha pequena dessa, a gente vai fazer essa compactação de uma maneira mais simples, certo? Mas até aqui, para os fins do orçamento, tá bom demais. Movimento de terra, legalização. Bom, a legalização é algo que varia muito de estado para estado. Então, eu criei uma composição própria. Opa. Olha aí. Legalização de obra, alvará, bit, certidão de número, crédito, despachante e outros, por R$2.000. Por quê? Porque é mais ou menos o valor que eu sei que eu vou gastar nisso aqui na minha realidade. Certo? Então, criei uma composição própria. Aquisição do terreno. Aquisição do terreno também é só uma verba. Se o terreno foi 500 mil, é 500 mil. Se for 100 mil, é 100 mil. Isso aqui geralmente entra quando é financiamento, mas a gente não precisa se ater a isso. Não vou colocar, mas seria só uma composição própria colocada no orçamento, como uma verba, uma unidade, da mesma forma que foi a legalização. Certo? Consumo de água e energia. Bom, consumo de água e energia foi criada. Eu criei também uma composição própria. R$250 por mês eu acho que é suficiente, certo? Vezes a quantidade de meses do prazo da minha obra. Que eu coloquei aqui 4. E aí a gente tem uma série de outros que são a sondagem, a percolação do solo e os projetos, certo? Como que a gente lida com isso? Via de regra, quem vai construir ou quem está orçando não é a mesma pessoa que vai desenvolver esses estudos. Então você busca uma cotação com um profissional parceiro, cria a composição própria e insere aqui. Eu até acredito que se a gente buscar aqui no Sinap vai ter alguma coisa sobre projeto estrutural. Vamos procurar. Ele não acha. Deixa eu ver aqui o que ele acha. Acha como projetor. Não, eu acho que ele não tem nada sobre projeto. Antigamente no Sinap vinha uma composição que era o preço do projeto por metro quadrado. Eu ia mostrar aqui para vocês, mas justamente dizendo que ela não serve. Por quê? Porque o preço que o Sinap prevê para o projetista não é o mesmo que o calculista da minha confiança, ou que o calculista da minha empresa, ou que eu vou querer cobrar. Então é interessante que se faça uma composição própria. E isso vale para todos os outros projetos. O cara das instalações e complementares vai cobrar um valor, estrutural outro, a sondagem outro e o percolação outro. Existem cidades que, por exemplo, cidades que têm mais necessidade de estudos de percolação e sondagem, como cidades, por exemplo, Recife, que você vai encontrar um preço totalmente diferente do que encontra aqui. Então, isso é algo a ser cotado. E vocês vão ver que essa dificuldade maior são nesses primeiros serviços, que são mais específicos. O que nós vamos fazer aqui em termos de orçamento é que eu criei uma composição própria. Deixa eu só achar ela aqui. Pronto. Eu criei a elaboração de projeto estrutural, complementares e demais projetos por um valor de R$5.000. Se realmente lá for necessário fazer um ensaio de percolação, esse valor não dá. Mas se for só esses 3 itens, esse valor está bem condizente. E foi essa a... como é que eu posso dizer? A deliberação, a coisa que eu pensei para definir esse valor, certo? Que eu acredito que seja algo em linha, até a gente gasta até menos, inclusive. Que tem um valor com folga. Tá joia? E com isso a gente consegue finalizar, certo? O nosso parte de serviços preliminares, certo? E agora a gente vai só seguir fazendo isso nas outras etapas. Bom, gente, vamos seguir agora para a canteira de administração local. Depois que eu finalizo uma etapa, eu geralmente minimizo ela aqui nesse ícone, o maximizo, certo? Para
ficar um orçamento muito extenso, tá bom? E aí eu venho agora aqui para canteira administração. Bom, a primeira coisa que eu tenho aqui em canteira administração é o engenheiro civil e o mestre e o apontador. Falando de realidade mesmo, dificilmente uma obra tem desse porte, para não dizer nunca, vai ter um engenheiro residente, ou seja, aquele engenheiro que passa o dia na obra, ou 80% do dia na obra, que é dedicado só para aquela obra. O mestre de obras sempre tem, e o apontador também é variável. Vigia, a mesma coisa, depende da localidade, realidade, enfim. O que é importante? Entender a necessidade daquilo e colocar os custos baseados nisso. O que eu sempre sugiro? Mesmo que não tenha engenheiro na obra, que seja só um mestre, coloque um valor de algumas horas. Por exemplo, pega o mês do engenheiro e divide, aí um dia tem 8 horas e divide por 4, ou seja, meio que uma consideração de que ele vai passar umas 2 horinhas por dia se dedicando àquela obra, porque aquilo é um mínimo, é um custo justo de ser cobrado. Alguns clientes se incomodam porque acham que se você é um engenheiro, por que você está me cobrando isso? Mas na verdade a gente está falando de um profissional dedicado àquela obra e não de um dono de construtora ou de um gestor ou algo do tipo que está ali a mais para fazer aquele serviço, né? Então vamos colocar aqui no Sinap, que é onde eu gosto de pegar a mão de obra. Geralmente elas vêm com esse nome bem aqui, ó, engenheiro civil com encargos complementares. Deixa eu ver se eu escrevi errado. Porque aí tem o sênior, júnior, pleno. A gente vai prever um engenheiro júnior. Eu sugiro que geralmente vocês peguem os valores em hora, porque nas composições eles vêm em hora. E se você pegar em mês, você vai ter um problema depois. A gente pega aqui o engenheiro civil em júnior em horas. Opa, me tinha abrindo. Eu vou pegar também mestre de obras, com encargos complementares em hora. Vigia. Esse aqui. E o apontador. Você vê que agora a gente saiu de serviços preliminares, está muito mais fácil encontrar os valores, as composições, certo? E aí, quando a gente for chegar nos quantitativos, é que a gente vai falar um pouco sobre como... Isso que eu estava falando, né? De quantificar uma quantidade menor, de cálculo de horas, tá bom? E aí eu tenho também algo que eu coloquei aqui, que isso aqui já é dica. Andaimes e escoras. Via de regra, eu vou mostrar aqui para vocês como que as composições contabilizam escoras. Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa. Pronto, uma laje pré-fabricada dessa. Se eu clicar nela aqui, o que aparece? Aparece alguma coisa de... nesse caso aqui ele não colocou as escoras, mas o que é interessante vocês verem é que as composições, elas contabilizam escoras de um jeito diferente do que a gente contabiliza, certo? O Sinap, ele é um cálculo muito complexo, ele é feito com uma série de fatores estatísticos, umas análises de muitos dados que a Caixa tem acesso, e às vezes você vê que ele vai contabilizar algumas coisas de uma maneira não intuitiva. Ele vai contabilizar, por exemplo, escora em metro cúbico de área escorada, ou seja, a altura vezes a área da laje, por metro de distanciamento, algo nesse sentido, né? Ou seja, a dica que eu tô querendo dar é, esse cálculo deles bate, eu não vou dizer que o Sinap tá errado, mas ele às vezes é difícil pra gente entender. E o que eu acho, e ele às vezes não é tão preciso se as tuas composições não estão perfeitamente alinhadas com a tua realidade. E a gente sabe, escoramento e andaime é um negócio extremamente particular em cada uma das equipes de construção. Então o que eu sugiro? Tira das composições, cara. Bota ele aqui em canteira de administração, que é mais fácil. Você sabe, olha, eu vou precisar na casa dessa de escora por tantos meses, de andaime por tantos meses. Isso requer algum tipo de experiência, mas existem padrões. E eu sei chegar lá na empresa de locação e perguntar, sim, quanto é o mês de tantas escoras, quanto é o mês de tantos andaimes. E coloco ele aqui, tá bom? Eu não vou fazer isso porque eu não tenho uma cotação atualizada agora, mas é só uma dica. Foi por isso que eu trouxe isso pra cá. E aí vai ser lá, a gente previu aqui 2 meses de andaime, que eu vou ter que pintar do lado de fora, vou ter que fazer forro, enfim.
Então, dos 4 meses da obra eu previ metade aí com andames. E a locação de escoras eu previ só metade de um mês, porque a princípio eu praticamente nem preciso de escora nessa obra. Mas é bom a gente prever, porque vai que tem que escorar uma caixa d'água, uma linha do telhado, uma viga, alguma coisa do tipo, certo? Então é bom a gente prever isso. Mas, a título de orçamento, vai ficar dessa maneira, tá? E com isso, a gente finaliza mais uma etapa, certo? Eu vou até mudar a cor, vou pintar só o título da etapa, que fica melhor. Antes da gente passar para as próximas etapas, só para não ficar sem nada aqui no canteiro, eu busquei algumas composições que não condizem com a realidade, mas que podem ser colocadas aqui, de andames e escoras, certo? Vai ser a C4125, que é uma locação mensal de andame, ó. Ela é medida em metro cúbico, entendeu? Então isso não é uma medida tão intuitiva pra gente. Mas a gente vai colocar alguma coisa aqui e colocar um quantitativo depois que dê um valor minimamente razoável para aquilo que a gente precisa. E a alocação mensal de escoramento tubular, que é a C4129, certo? Legal. Aqui ó, a mesma coisa, locação de escoramento em metro cúbico. Então você percebe que não é intuitivo. Eu acabei não encontrando na pesquisa anterior, mas depois eu fui buscar os códigos com mais calma, certo? E a gente pode minimizar e seguir para as próximas etapas. Infraestrutura e superestrutura são etapas que a gente ainda não vai fazer, certo? Porque nós não temos projeto estrutural e o aulão não permite a gente tomar tanto tempo assim para a parte de infraestrutura e superestrutura. Mas no final da aula eu vou falar um negócio interessante para vocês de como que a gente vai resolver isso, certo? E aí a gente segue para paredes e painéis, onde eu vou colocar a minha alvenaria. E a composição de alvenaria que eu escolhi, só pegando aqui na minha colinha, é a mesma que eu mostrei para vocês no começo da aula, que é a 10333. Por quê? A alvenaria dessas casas é convencional, então ela é em bloco cerâmico furado e ela é 9,14,19. Para vocês entenderem, esse 9, essa primeira medida aqui, ela é a largura da parede. Então ela é 9, aí com chapisco e reboco, vamos botar aí 2,5 e 2,5, ela vai ficar com 14. 14,15 é a parede convencional. Por isso que ele diz na horizontal. Se fosse 14,9, seria o tijolo no outro sentido, ou seja, baldrame, certo? Espessura de 9 cm, ele até diz aqui. E argamassa e assentamento com preparo manual. Eu posso procurar também a de preparo na betoneira, a depender do que eu vou construir, de como que eu vou construir na época. Uma casa simples, o preparo manual é suficiente, certo? E na minha etapa de paredes e painéis é a única coisa que eu tenho. Simples assim. Moeu, vamos para a próxima etapa. Seguindo agora para a nossa etapa de cobertura, vamos minimizar aqui paredes e painéis e vamos inserir o que tem na cobertura. Na minha cobertura eu tenho a cobertura, lembrar que cobertura é estrutura e telhamento, calha, chapim e rufo. Só que rufo a gente chegou à conclusão lá pelo levantamento de quantitativos que não vai precisar. Então eu tenho 3 itens, vamos lá. Cobertura. A cobertura eu vou usar a composição C4466. Vamos ver que ela se adequa bem, ó. Cobertura em telha cerâmica, ripa, caibro e linha. O que eu tenho que conferir? Se a telha está aqui dentro, certo? Vou esperar carregar. A telha cerâmica colonial está aqui dentro. Então aqui tem tanto a estrutura, que ele fala aqui, ripa, caibro, linha, como a telha. Então, bacana, ela já atende as duas coisas. Percebam que é muito importante eu ter essa atenção, porque vai que não tem a telha e eu esqueço a telha de uma casa dessa. Prejuízo que não é. Então tem que... Porque se você olhar pela descrição, parece que é só a estrutura. Mas abrindo a composição você vê que não é. Eu vou usar o chapim. Deixa eu ajeitar aqui. O chapim, que vai ser o C0773. Perfeito. Chapim pré-moldado em concreto. Para esse tipo de casa é muito comum fazer ele com pré-moldado. Eu particularmente não gosto, eu prefiro do moldado em loco. Mas o moldado em loco dá muito mais trabalho. Então, para o padrão da casa, isso aqui é bem suficiente. Desde que você compre um que preste, né? E a 94228 para usar de calha. Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm. O desenvolvimento é a soma de algumas medidas da calha, né?
incluso transporte na vertical, ou seja, incluso o içamento e subir com a calha pro local dela, né? Isso é muito interessante. Às vezes você pensa assim, né? Não é o caso daqui, mas imagine que você tem deixa eu maximizar aqui. Uma alvenaria dessa. Essa alvenaria aqui, gente, ela, como você pode ver, ela é uma alvenaria convencional. Ela é aquela alvenaria feita do chão. Botou o tijolinho do lado da massa e tal. Só isso. Se você imaginar que você vai fazer uma alvenaria a 6 metros de altura em cima de um andame, você não pode considerar esse preço. Porque naturalmente vai ser mais caro. Você imagina o trabalho, a produtividade cai, chegar com o material lá é mais difícil, tudo é mais complicado. É por isso que algumas composições são essas questões aqui, ó, de incluso transporte vertical, em até tanto de altura, em áreas de até tanto. Isso são todos fatores estatísticos e executivos que as bases consideram para precificar aquele serviço, certo? E é aquela coisa, isso aqui foi feito por especialistas, essas bases vêm de engenheiros muito bons, então a gente não precisa levar tudo que é feito lá à risca, porque nem tudo condiz com a nossa realidade, mas é fundamental que a gente se utilize disso para aprender, né? A gente tem que buscar aprender com os melhores. Mas enfim, galera, então, dito isso, minha etapa de cobertura está concluída. Posso ir agora para forro, certo? Eu não estou colocando os quantitativos ainda, gente, porque para ficar uma coisa mais simples. Mas quando vocês estiverem fazendo orçamento, já vai colocando isso aqui, já vai botando os quantitativos, é muito mais rápido, certo? Aqui eu estou montando para a gente seguir uma linha de raciocínio, tá bom? Mas aí fica essa dica. E agora a gente pode seguir aqui para a etapa do forro. Então, o que tem no meu forro? Vamos dar uma olhadinha. Bom, no meu forro eu tenho um forro de gesso comum e sancas em gesso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu pesquisei alguma composição para forro. Achei aqui, pronto, bacana. Então aqui no forro eu vou vir e vou adicionar duas composições. A 96109. Eu poderia pesquisar, ó, forro, gesso, certo? Mas às vezes não está exatamente escrito assim. Então a gente pesquisa da forma que para poder achar nas bases, certo? Isso é algo que vai levar um tempo para vocês ganharem essa expertise e vocês imaginam encontrar isso sem uma ferramenta de busca como essa aqui do Orsalize. Um trabalho muito complicado. E eu acho que a 9, ele bota aqui, ó, ambientes residenciais e comerciais. No nosso caso é residencial, a gente vai usar a de cima, certo? E os acabamentos de sanca é a 99054, certo? Eu tô trazendo essa cola aqui, gente, pro aulão fluir melhor, tá? Mas como eu mostrei pra vocês agora nessa última composição do forro, dá pra pesquisar sim diretamente nas bases. O que você vai precisar é aprender a pesquisar por palavras-chave, conhecer essa especificação mais técnica e a forma que a base traz. Isso vai levando um tempo. E aí com as ferramentas, o Orsalize é um software que é atualizado o tempo todo. O pessoal de lá vai tentando melhorar o mecanismo de busca justamente para facilitar ainda mais esse processo. Mas a parte boa o que eu estou dando aqui para vocês é um memorial. Vocês já vão ter ótimas composições para se guiar para próximos orçamentos. Então, para todos esses serviços aqui que já abrangem muita coisa, vocês com certeza vão ter menos trabalho da próxima vez, certo? E aí, mas enfim, voltando aqui os nossos acabamentos de forro. E morreu. Minha etapa de forro é só isso. E aí a gente pode ir para a impermeabilização, que a gente combinou lá que não ia contabilizar aqui porque era algo muito específico de cada obra. Mas se atentem lá no primeiro aulão que eu dei várias dicas de como decidir a impermeabilização para sua obra. Com o forro e a impermeabilização feita, a gente vai agora para revestimentos. O que a gente chama de revestimentos? Tem algumas coisas na EAP que a gente tem que ir lá para o conceito técnico. Por exemplo, por que a gente separa infraestrutura e superestrutura? Infra é o que está do piso do nível 0 para baixo e super que está do nível 0 para cima. Então, por exemplo, o baldrame, muitas vezes, ele entra em infraestrutura, mesmo que ele não seja uma estrutura de suporte, ele não resiste a cargas.
não é para resistir a cargas, mas ele é por um conceito de nível. E a mesma coisa aqui em revestimentos. O chapisco e o reboco, muitas vezes tem gente que coloca em paredes e painéis, mas na verdade ele não é uma parede, ele é um revestimento para aquela parede. Só que quando a gente fala termo revestimento, a gente geralmente pensa em revestimentos cerâmicos e porcelanatos, né? Ou revestimentos especiais, enfim. Mas vamos lá. O que eu tenho aqui nos meus revestimentos? Aqui no revestimento eu tenho chapisco, reboco massa única, aí atentar para o primeiro aulão, aquela questão que a gente falou sobre reboco, embolso e massa única, e revestimento cerâmico. Então vamos lá para os nossos composições. O que é que eu tenho aqui em revestimento? Aqui em revestimento eu vou usar o 87894, que é uma boa composição de chapisco, chapisco em alvenaria, sem presença de vãos, e estruturas de concreto de fachada, colher de pedreiro, argamassa 1:3 com preparo em betoneira. Beleza. Eu vou usar outra para reboco, que é o C3123. Vocês percebem que tanto o C-Infra como o Sinap é muito utilizado, então ter mais de uma base é muito importante, e isso só é possível com o software, porque em uma outra aula eu posso até trazer para vocês, mostrar como que isso vem do... eu tenho esse link salvo aqui, ó. Isso aqui é dentro do site da Caixa, você consegue baixar os arquivos. Então, por exemplo, se eu for lá para a letra S, eu consigo vir aqui e baixar o Sinap do Piauí. Só que isso vem em Excel, gente, de uma maneira extremamente mais complicada de encontrar os dados. Então, ter um software desse é muito fundamental. É algo que eu diria que é impraticável. É a mesma coisa que fazer detalhamento de estrutura no papel manteiga. Não existe mais, gente. O ano que a gente está, 8 de abril de 2024, não permite mais esse tipo de coisa. Claro, essas coisas têm o seu valor ainda, porque, enfim, saber de onde a gente veio é fundamental para saber para onde a gente está evoluindo, mas não tem mais necessidade no sentido comercial da coisa, porque você perde muita eficiência. Bom, onde é que eu estava mesmo? Eu já coloquei o chapisco e o reboco. E agora eu vou colocar um revestimento cerâmico, aquele lá dos banheiros e da cozinha. Eu vou usar o 104-611. É uma boa composição para o nosso revestimento. Ó. Paredes internas com placa tipo esmaltada extra de dimensões 60 por 60, aplicadas na altura inteira das paredes, certo? Lá em alguns locais, por exemplo, em alguns banheiros, você pode, às vezes só é aplicado até uma certa altura. Por isso que ele fala que aqui essa questão do aplicado na altura inteira das paredes. Porque você vai imaginar que se eu aplicar até uma altura de, por exemplo, 3 metros, eu vou precisar em algum momento subir no andaime. Isso diminui a produtividade e aumenta o preço da composição. Então, leiam tudo que vem nas especificações da composição, porque isso vai fazer vocês revisitarem conceitos de obra que muitas vezes vocês ainda não viram, ou estão vendo, ou já viram várias vezes, por serem profissionais experientes, mas que muitas vezes passam despercebido, né? Adicionei aqui o meu serviço e pronto, tá aqui toda a minha etapa de revestimentos concluída. 3 composições, coloquei 3 composições, e aí agora eu posso ir para a parte de pavimentação. A gente vai seguir agora para a etapa de pavimentação. Se vocês observarem aqui, ela é uma etapa maior, ela possui mais composições. E o que é interessante é que algumas dessas composições, por exemplo, alvenaria é alvenaria de vários cômodos e nesse caso só de um andar, mas se for uma casa maior, de vários andares. O orçamentista pode sim separar isso, por exemplo, inserir várias alvenarias e botar separado o quantitativo de cada coisa. Essa organização ela é extremamente benéfica, só que isso muitas vezes acaba tornando o processo ainda mais demorado, e não é, vamos dizer assim, é um tempo que não se tem. Hoje, com ferramentas como o Orçalize, um Revit, um software de orçamentação, um software de projetos, um software para extrair quantitativos, plugins, enfim, a gente consegue diminuir um pouco esse tempo. Mas, via de regra, é complicado você conseguir segmentar tanto assim. Segmente aquilo que for mais importante dentro da sua empresa e detalhe o máximo que você conseguir, certo? Mas esse nível de detalhamento que a gente está fazendo aqui, ele já é comercialmente suficiente, tá bom? Em pavimentação, eu tenho esses itens. Meu primeiro item é o piso em porcelanato cerâmica, certo?
E eu escolhi a composição, deixa eu dar uma olhadinha, 87256, boa composição para revestimento cerâmico. Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra, 60 por 60, aplicado em ambientes de área entre 5 e 10 metros quadrados. Isso atende a grande maioria dos ambientes da nossa residência, certo? O que mais que eu vou encontrar? Bom, eu tenho contrapiso interno. Vamos ver o que eu escolhi aqui para contrapiso. Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que eu coloquei ele aqui em... Tá aqui, ó. Lastro de concreto incluído preparo e lançamento, que é a C1609. O contrapiso, ele é mais uma daquelas composições que a gente pode colocar tanto aqui em pavimentação como lá em infra, né? E dependendo do nível desse contrapiso, ele vai ficar abaixo do nível acabado da casa, né? Tem gente que coloca lá, tem gente que coloca aqui. Como a gente nem tem infra nesse orçamento, vou colocar aqui. Beleza. Que mais eu tenho aqui em pavimentação? Eu tenho o meu rodapé. Bom, o rodapé, também escolhi uma composição aqui para ele. Só um minutinho. É a 88650, certo? Eu poderia só buscar aqui por rodapé, e aí vão ter várias opções de rodapé cerâmico, rodapé vinílico, enfim. Mas, pra gente não perder muito tempo, vamos aqui para que eu falei, 88650. Rodapé cerâmico, 7 cm de altura, que é o padrão, com placas tipo esmaltada extra, dimensões 60 por 60. Vocês percebem que a descrição é a mesma do meu piso? E por que isso é importante? Porque eu já estou realmente utilizando, eu já previ que eu vou utilizar a mesma cerâmica para fazer o rodapé, e eu consegui, isso é ótimo, nem sempre a gente vai conseguir, encontrar a mesma composição para rodapé e para cerâmica. Isso é excelente, né? Porque acaba que eu estou tendo um orçamento bem mais compatibilizado com a realidade. Depois eu tenho o piso externo intertravado. Deixa eu ver aqui se eu escolhi alguma composição para isso. Não escolhi, mas a gente pode buscar aqui intertravado. Piso intertravado 20 por 10 por 8, 35 MPa, cor cinza, compactação mecanizada. Aqui, o nosso piso intertravado, isso aqui já é um conhecimento mais de obra. Ele muda aqui só a espessura. Como o nosso intertravado aqui, ele praticamente não vai pegar carga, assim, cargas muito exorbitantes, ele não é para tráfego de carros, ele é só para o carro ficar em cima, ou para um tráfego de pedestres, o de 6 é suficiente, né? Se você quisesse colocar o de 8, não tinha nenhum problema, não. Porque, enfim... Isso aí é mais conhecimento de obra e necessidade de manutenção e de tráfego e de cargas que ele vai resistir, certo? Piso externo de concreto telado. Esse piso externo, se vocês lembrarem bem, eu tenho o piso externo intertravado dentro da casa, o passeio intertravado, que é a calçada. Então, nesse caso, eu vou separar. Então, eu posso fazer até o seguinte: eu posso colocar o de 6 para a calçada e o de 8 para a parte de dentro da casa. Então eu inseri os dois. Vou até pintando aqui para a gente não se perder, certo? E eu tenho também piso externo em concreto telado. Esse piso externo é aquela calçadinha lá de fora da casa, certo? E aí a gente pode buscar aqui, que eu vou mostrar para vocês, execução de calçada. Deixa eu procurar aqui uma composição. Então vamos para cá. Execução de passeio. Pera aí. Eu lembro que a composição é mais ou menos assim. Execução de passeio, calçada ou piso de concreto com concreto moldado em loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, certo? Na nossa especificação, a gente botou um piso externo de concreto telado, certo? Tem gente que diz que não tem necessidade, tem gente que diz que tem. O que importa é que a gente vai seguir nossas especificações, certo? O objetivo aqui não é falar tanto da especificação de construção, é mais a gente escolher uma boa
composição, que pode ser essa aqui, ó. Execução de piso em calçada, piso em concreto, feito em obra, acabamento convencional, espessura de 6, armado. Boa composição, uma espessura pequena, tem uma certa armadura e ele é feito para ser uma calçada ou piso de concreto moldado em loco. É justamente o que a gente precisa, certo? Então esse aqui também já foi. Eu vou precisar da grama. Eu já acho que ela aqui vem com o nome de grama. Opa, escrevi errado. Grama esmeralda. Ó, plantio de grama esmeralda São Carlos em placas. É exatamente isso aqui, que é a plaquinha que vem ali por cima da terra pra gente fazer uma graminha na casa. Legal, já coloquei. E falta o meu meio fio e a minha sarjeta. E eu já escolhi uma composição para isso, é a 94267. Que isso aqui é pro lado de fora da casa, ó. Guia, meio fio e sarjeta conjugados. Então a composição já vem tudo juntinho. Só precisa pôr uma de concreto, moldado em loco, em trecho reto, com extrusora, 45 cm de base. Aí ele explica aqui as dimensões bonitinhas dela, pra você conferir se bate com o seu projeto, certo? Mas essa aqui é a padrão. E a gente adiciona. E aí, meu meio fio e minha sarjeta estão definitivamente inseridos e tá concluído. Eu vou tirar isso aqui, porque a gente tava marcando só para não se perder, certo? E concluo mais a minha etapa de pavimentação, certo? Que tá aqui toda feita, ó. É uma etapa mais robusta, que precisa de uma pesquisa maior de composições, tá? Se algumas dessas composições aqui vocês acharem que não são ideais para o nosso projeto, você pode mudar. Entendam, isso aqui tem que bater com o que vai ser executado. O que eu coloquei aqui é para mim. Se você sabe que lá você não vai fazer dessa maneira, por exemplo, o que acontece muito? Nesse padrão de casa é difícil botar um tijolinho, porque ele é um pouquinho mais caro, só que ele é lindo. E ele é prático ali de fazer. Mas às vezes é feito tudo em piso em concreto. Então a pessoa tem que ter essa visão, tirar o tijolinho e aumentar aqui a parte de piso de concreto, tá bom? E agora a gente pode seguir para a nossa etapa de esquadrias, vidraçarias e ferragens. Gente, agora a gente vai para uma etapa que eu particularmente não gosto muito de orçar pelas bases e vocês vão entender o motivo, certo? Então, a gente tem esquadrias, vidraçarias e ferragens, né? Uma parte delas vai ser feita com aqueles quadros de janelas e portas que estão no Revit. A gente vai pegar a área de esquadria mesmo e pelos tipos multiplicar. Beleza. E a parte do requadro. Mas qual é o problema aqui? Tanto a parte do quadro de janelas e portas, que a gente vai fazer por área de esquadria, vezes um preço do metro quadrado, que é algo extremamente impreciso, na minha opinião. Além disso, a gente tem dificuldade de encontrar boas composições de requadro nas bases. Então, além de você calcular as esquadrias de uma maneira que eu não considero precisa, ainda ter que criar uma composição própria de requadro para fazer, acaba que você tem muito trabalho e não chega no bom resultado. Então, o que eu sugiro? A composição de requadro tem que criar mesmo, é o ideal. Ou você considerar uma argamassa mais um servente, um pedreiro. Que basicamente a composição de requadro é um acabamento com argamassa. Então é só isso mesmo que você tem que considerar. E a parte de esquadria você realmente cotar com uma empresa especializada, com várias, e chegar num preço ali da que você quer fechar, certo? Eu vou montar essa etapa aqui de maneira mais rápida pra gente não perder muito tempo, mas o que realmente deve ser feito é isso, tá bom? Já eu retorno. Bom, gente, vindo aqui no Revit, se a gente for na nossa tabela de janela, a gente vê que todas elas são de alumínio e vidro, certo? Foi o que a gente especificou. E que essa soma dessas áreas bem aqui, a gente vai chegar num valor de 8,84 de vidro, de esquadrias de alumínio e vidro, certo? Já as portas, elas estão correlacionadas mais à largura. Elas são do mesmo material, só que tem alguns de 60, alguns de 70. A gente pode considerar de 80 também, se quiser. Porque assim, isso aqui foi o que foi projetado, mas geralmente porta de quarto é 80 mesmo. E a dos banheiros é 60. Peço perdão, estou um pouco gripado, gente. Já deu para perceber. E tem a porta principal, que é essa porta de madeira pivotante, que ela é em madeira e vidro, certo? Então como é que eu vou fazer aqui para orçar? Bom, então vamos por partes. A primeira composição que eu vou adicionar é a 102.162, que ela é uma composição de instalação de vidro liso em esquadria de alumínio PVC fixado com baguete, para
atender as minhas esquadrias de alumínio e vidro, certo? Depois eu vou vir aqui para 90.820, que é para as minhas portas de 60, ó, madeira para pintura, semi-oco, incluso dobradiça, fornecimento e instalação. Legal. E eu vou procurar agora a 90.821, a próxima, só somar um, que provavelmente é a de 70. Aí acertei. Então é a de 70 e aí eu já insiro também. E para aquela porta principal eu não encontrei uma boa composição, mas para a gente não deixar ela sem nada, eu vou colocar aqui uma composição genérica do CEINFRA de esquadrias de madeira em vidro para colocar. Só que aquela porta eu já sei que ela é um pouco mais cara, então é importante que a gente se atente às cotações, aquela dica que eu dei lá no começo, certo? E pro requadro, rapaz, eu vou fazer daquele jeito que eu falei para vocês. Eu vou pegar uma composição de argamassa, nem lembro agora qual é a composição de argamassa que eu estou utilizando, deixa eu ver bem aqui em paredes e painéis. Não é por aqui que eu vou ver. Peraí. Olha, bem por aqui eu sei qual é a argamassa que eu estou utilizando. Posso pegar aqui uma argamassa, essa aqui de... se bem que eu tenho que pegar a mesma do reboco. Só um minutinho. Posso fazer essa só que essa composição aqui vai ter... Você vê que o requadro é um problema, gente, porque eu tô tentando buscar uma forma aqui de fazer com vocês, mas não tem como, tem que montar a composição, certo? O que dá pra eu fazer aqui, como eu tava dizendo, é ao invés de eu montar a composição agora, pra gente não perder tempo, eu adicionar uma argamassa que tem a ver com o traço que eu vou utilizar para aquilo e uma mão de obra de pedreiro. Mas pra gente não perder tempo, eu não vou me ater a isso, certo? O importante é que a gente monte uma composição de requadro, que pode ser até um conteúdo para um próximo vídeo. A gente vinha aqui montar as composições que a gente não gostou desse orçamento, né? Mas é isso. Com isso, eu consigo concluir minha parte de esquadrias, vidraçarias e ferragens, né? Dei aqui no lugar errado. E ó, você vê que a gente já está acabando, ó. Como a gente não vai fazer instalações, só tem mais duas etapas para seguir: a de bancadas, granitos, louças e metais e a de pintura, que a gente vai fazer agora. Agora, gente, vamos aqui para a etapa de bancadas, granitos, louças e metais. Vocês vão perceber que essas etapas que estão mais relacionadas a itens de acabamento, vidros, bancadas, granitos, louças e metais, revestimentos, algumas delas elas trazem essa dificuldade de orçamentação com as bases por uma ausência de uma composição perfeita, sabe? A base não tem como prever todos os milhões de tipos de acabamento que tem. Quando a gente vem aqui para bancadas, granitos, louças e metais, a gente tem algumas coisas, né? A bancada em granito São Gabriel, essa soleira em granito amarelo, que a gente pode naturalmente fazer até da mesma bancada, até do mesmo granito que foi aqui da bancada, né? Para não ficar cores diferentes, né? Ou seguir o projeto, que é o ideal. É porque nesse caso aqui o projeto, eu tenho participação no projeto, então eu posso mudar essas especificações. Na vida real, geralmente a gente não muda, faz como está no projeto, no máximo alerta e pergunta para a pessoa decisora se quer ou não modificar. E a parte de louças e metais, que são todos esses itens, que dificilmente a gente vai encontrar esses itens nas bases, todos eles com a especificação que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então o que geralmente é feito? Geralmente a gente vem aqui, coloca a cotação desses itens, ou seja, o preço de mercado, cota mesmo, todos eles, e aí junto com isso adiciona um valor separado de mão de obra de instalação, a pessoa que vai fazer a instalação, provavelmente é um bombeiro. Mas isso é uma dica, e isso leva um certo trabalho e necessita de um certo conhecimento para você saber quanto tempo aquela pessoa vai levar para fazer tudo isso e colocar o valor da mão de obra correto, mas é bem mais preciso do que você orçar pelas bases. Aqui, para simplificar, eu vou fazer a parte de bancadas e eu vou procurar alguns desses itens, só para vocês terem uma noção. E aí, partindo disso, vocês extrapolam esse conhecimento para finalizar. Mas o ideal realmente é cotar todos, coloca os preços e depois coloca a mão de obra de instalação, que aí não tem como ser mais preciso do que isso, tá certo?
Então vamos lá, bancada em granito São Gabriel. Bom, para essa bancada, a composição que eu escolhi foi a C0357, que é uma bancada de granito e outras cores colocado no local. É uma composição bem genérica, mas como o nosso granito não é um granito super premium, isso aqui com certeza atende. O ideal realmente aqui também fosse que depois eu cotasse, ó, vou já mostrar para vocês. Que ele vem aqui, ó. Deixa eu abrir a composição para mostrar. É uma bancada de granito e outras cores. Pedreiro, servente, areia, cimento, isso não muda. Mas depois era interessante que eu viesse bem aqui e colocasse o preço ou o insumo correto da cotação perfeita do granito que eu vou utilizar. Certo? Isso faz parte de compatibilização de orçamento. Tá bom? Para a soleira eu posso fazer a mesma coisa, porque a soleira também é em granito. Eu posso buscar uma composição de soleira aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Ó, soleira marmorite, soleira cimentada, soleira em granito, L 25 centímetros, né? Enfim, tem várias opções aqui. Soleira em granito, soleira em mármore. Legal. Posso escolher uma ou posso só colocar o quantitativo dela aqui. Só que o ideal é que realmente a gente separe, porque a mão de obra para colocar uma bancada é diferente da para colocar uma soleira, né? Então, para a gente escolher aqui, eu vou colocar essa soleira L igual a 15 centímetros, que é mais ou menos a largura da nossa porta. Vou colocar aqui. Legal. E agora a gente vai aqui para nossas louças e metais buscar alguns desses itens. Então, por exemplo, eu vou buscar uma cuba inox, certo? A minha é de 35 por 40. Então o que eu acho aqui se eu procurar cuba inox? Cuba de louça embutida com acessórios, ó. Banheiro hospitalar com tampa, cuba de aço inox. Então, deixa eu buscar aqui, procurar dessa maneira. Ó. Bancada em granito para pia de cozinha, incluso cuba de aço inox e acessórios. Opa, aqui eu já tenho um problema. Antes eu tinha previsto a bancada em separado. Só que aqui eu só estou achando a composição da bancada com a cuba. Certo? Uma coisa que eu poderia fazer aqui seria pegar, colocar isso aqui e retirar todos os itens que estivessem relacionados à bancada. É uma opção. Ou eu posso continuar buscando, certo? Só que nem sempre eu vou encontrar, ó, pia de aço inox com uma cuba e acessórios. Me atende? Cuba inox, beleza, tá, até que parece correto. 1,50 por 58. Aqui ele já está trazendo a pia também, completa com a bancada. Então, muitas vezes, a gente não vai encontrar exatamente do jeito que a gente quer a composição, certo? E aí vai da sagacidade do orçamentista saber se virar nisso, com algumas dessas dicas que eu dei. Mas ó, achei uma parecida aqui, ó. Cuba de embutir retangular de aço inoxidável 56 por 33. Fornecimento e instalação. A minha aqui era de 35 por 40. Essa aqui é de 35 por 60, 56, né? Ela é um pouco maior. Mas, para títulos de orçamento, se ela pelo menos, não é o ideal, né? Mas ela pelo menos tem uma folga em cima desse valor, certo? Que pode ser útil. Mas o ideal é que eu possa colocar, por exemplo, essa composição aqui, certo? Legal. E depois eu venho aqui e edite ela, porque ele coloca aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, ele bota aqui o valor dessa cuba. É só eu vir depois aproveitar tudo isso, porque não muda. O servente, o marmorista, todos os encargos complementares, a massa plástica para colar, tudo isso é igual. O que eu vou fazer é só modificar essa composição aqui, esse insumo aqui, para o insumo que eu desejo. Ou seja, eu estou adaptando uma composição para a minha realidade. E é isso que tem que ser feito. Só que quando você para pensar que você vai ter que fazer essa adaptação em todas, aquela minha primeira opção parece mais inteligente, certo? E aí eu ia fazer isso para todos esses itens até concluir o orçamento, certo? A parte boa de fazer por cotação, que era aquilo que eu falei, é que muitas vezes as lojas vão te dar a cotação. Então meio que você está terceirizando um trabalho seu, enfim, isso acaba te ganhando algum tempo, tá certo? Mas é basicamente isso, gente. Isso tem que ser realizado para todos esses itens e adaptados às composições e colocados os quantitativos, tá certo? Vou considerar essa parte aqui das nossas bancadas finalizadas, para a gente não perder muito tempo com isso. Vocês já entenderam a lógica. E aí agora a gente segue para a etapa de pintura. Bom, gente, agora faltam 3 etapas. A de instalações, que não vai ser feita aqui.
A de outros, que a gente adicionou hoje, e ela na verdade a gente só vai ter aquela limpeza final de obra, que eu não sei, deixa eu ver se eu acho aqui, limpeza. Procurar aqui a composição. Eu não sei se vai ter aqui, mas a gente vai buscar, certo? De ponte. Uma composição bem genérica. Ó, pode ser essa aqui, ó, limpeza geral, certo? Que é só uma limpeza de obra, certo? E tem a etapa também da pintura, certo? Que eu já selecionei também as composições. Aqui na minha pintura, a gente tem massa corrida, a gente tem o selador primeiro, depois o emassamento, não vai ter emassamento acrílico, só massa corrida, e as pinturas externa em textura e interna em latex PVA, beleza. E aí eu já selecionei aqui as nossas composições perfeitinhas, só no ponto. Para selador, a gente vai usar essa aqui. Fundo selador acrílico, aplicação manual, parede, uma demão. Uma demão para selador geralmente é suficiente. Para o emassamento, a gente vai utilizar essa aqui. Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Nunca esquecer do lixamento e geralmente considerar duas demãos. Isso aqui vai muito relacionado à parede, qualidade do reboco, qualidade do esquadro. É sempre bom por resguardo considerar duas demãos, né? Para pintura, a gente vai utilizar a 104642. É isso? Pintura látex acrílica standard. Eu não botei a premium, botei uma pintura padrão, nem da pior, nem da melhor. Aplicação manual em parede, duas demãos, certo? E a 95305 para fazer. Eu acho que eu escrevi errado. Peraí, 95305. Ah, pronto. Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão, certo? Com isso, gente, a gente inseriu todos os itens do nosso orçamento. Eu vou expandir ele aqui como um todo, certo? Tá aqui. E aí agora é só colocar os quantitativos, tá? Eu vou colocar os quantitativos, eles vão vir todos aqui dessa tabela. E aí assim que eu finalizar, eu retorno. Para colocar os quantitativos é muito simples. Basta vir aqui e escrever o valor e ele já faz a conta, certo? Pronto, gente, tô de volta. Passei todos os quantitativos daqui para cá. E aí você vê que a maioria realmente só transcreveu os quantitativos. O único que a gente tem que ter atenção é aqui nas mãos de obra, porque lá a gente previu o mês e aqui a gente previu em horas, certo? Então você vê que a gente previu a obra por 4 meses. A gente geralmente considera que o trabalhador ele trabalha mais ou menos 194 horas por mês, certo? Que é uma média de mais ou menos 22 dias, e a construção civil trabalha, que são 4 semanas de 5 dias, mais 2 dias da última semana do mês, vezes 9 horas, que é o fluxo, que é a carga horária da construção civil, para dar as 44 horas semanais, certo? Mas isso vai variar de mês a mês, isso aqui é só uma média. E o engenheiro, você vê que esses 3 profissionais aqui, mestre, vigia e apontador, a gente considerou os 4 meses completos, e o engenheiro um quarto. Por quê? Porque a gente considerou que ele vai passar aí 2 horas e pouquinho por dia naquela obra, tá? E aí no mais, vocês vão vendo que eu fui transcrevendo as quantidades, certo? Eu peguei essas quantidades aqui lá do meu projeto, do quadro de áreas, certo? Que eu tinha mostrado para vocês. Essa aqui é a área da porta da frente. E a única etapa que não ficou completa foi essa de bancadas, porque tem toda a questão de todas as louças e metais. Na parte de limpeza geral eu coloquei a área da obra, que é efetivamente a área que a gente vai limpar. Tem sim uma limpeza externa, mas ela é menor, então eu achei por bem considerar só isso, tá bom? Até porque o próprio morador, depois que chega, faz outra limpeza. Então essa limpeza de obra, ela depende muito do que foi combinado na negociação, mas via de regra ela é realmente aquela limpeza mais grossa, mais inicial, para entregar a casa em bons termos para o cliente. Então a gente tinha, voltando para nossos tópicos aqui, a gente tinha que montar EAP, show. Seria as composições, show. Seria os quantitativos, bacana.
revisão básica, essa revisão aqui a gente vai fazer agora, e um pouco sobre gestão de suprimentos, planejamento e gestão de obras. Com isso que vocês viram hoje, gente, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Com isso que vocês viram hoje, vocês sabem fazer um orçamento de obras profissional. Só que vocês devem estar Primeira coisa, quando a gente termina o orçamento, a gente tem que olhar isso aqui. Total. Cara, uma casa de 70 metros quadrados com orçamento de custo, que aqui é custo, aqui não tem lucro, aqui não tem imposto, aqui não tem nada. Tá dando 240 mil. A gente sabe que esse preço não é um preço condizente com o mercado. Essas casas aí, elas são vendidas, sei lá, eu vou dizer que por 180, 200 mil reais com essa área, certo? Dependendo da região. Então, e a gente sabe que é um mercado que dá lucro, é um mercado que tem várias empresas que vivem só disso. E como é que meu orçamento de custo deu isso? Foi porque a gente utilizou-se apenas de preços de base. Nenhum preço aqui está realmente atualizado para a realidade do nosso estado. Tem muitas composições que têm valores exorbitantes. Por quê? Porque isso aqui, gente, ele já está considerando, lá nas bases, por exemplo, o Sinap, ele já considera uma série de coisas aqui. E ele é uma referência para obras públicas. Na iniciativa privada, via de regra, isso aqui não tem aderência dos clientes. E aí que vem uma revisão fina, da gente entender que, por exemplo, para eu limpar essa obra, eu não vou gastar R$800. Não tem sentido, entendeu? Alguns desses valores aqui, seja porque a gente não escolheu a melhor composição possível, seja porque o preço não está atualizado, seja porque a nossa realidade é diferente, ou seja simplesmente porque o mercado não absorve, isso tem que ser revisado. E isso parte de algumas nuances bem mais específicas que eu só poderia ensinar para vocês com mais tempo, certo? Uma coisa que a gente pode observar aqui é que, por exemplo, só essa nossa etapa aqui de canteira de administração tá dando R$80 mil, entendeu? Que seria, vamos dizer, se a casa é vendida por 180, 200, vamos dizer que a gente tivesse que fazer ela com 160. Ou seja, 50% do meu custo ótimo tá aqui. Por quê? Porque uma obra dessa não absorve um engenheiro, uma obra dessa não absorve um mestre de obra por 4 meses, o prazo dela tem que ser um pouco menor. E aí que a gente vê que o orçamento ele te dá as diretrizes para te mostrar qual é o caminho correto para se realmente ganhar dinheiro na construção civil, na engenharia como um todo. E tudo isso que eu tô falando aqui, gente, é algo que eu só posso ensinar para vocês com mais tempo. O que eu quero propor para vocês aqui é que ao finalizar esse orçamento, a gente se depara com vários desses problemas aqui, do preço estar descorrelacionado com o mercado, das composições não estarem de acordo com a realidade, das bases não te darem as composições que você realmente precisa, de um sentimento que alguns de vocês podem estar de que vocês não saberiam definir todos esses serviços se não tivesse o meu auxílio, de não saber como chegar num preço de venda, porque ali a gente só tem custo, ali a gente ainda vai ter que incluir conhecimentos contábeis, conhecimentos de RH, da parte de encargos sociais, que eu coloquei aqui, ó, contabilidade RH. A gente vai ter que entender sobre lucratividade, custo financeiro, investimento, custo do dinheiro no tempo, inflação, prêmio de risco, conceitos esses para poder chegar num preço de venda execuível e muitas vezes tomar a decisão de se aquele é um bom negócio ou um mau negócio. Dizem que empresas de sucesso são feitas da decisão de tomar de bons negócios, certo? Muitas vezes tem construções que por o cliente ter um capital limitado ou a realidade da economia não está muito boa, não compensam e as construtoras acabam pegando, tomando prejuízo, e isso corrobora para a gente ser um dos mercados que mais tem quebra de empresas no país, certo? Independente da região que você mora, eu sei que você já viu vários casos onde construtoras quebraram do nada, construtoras cheias de obra que quebraram do nada, justamente porque não tinham essa gestão que parte daqui. A gente vai, eu acredito que alguns de vocês vão vamos dizer assim, se travar nesses problemas e também naquele problema principal que eu apresentei no programa, que é não entender como o orçamento de obras está relacionado com planejamento, dimensionamento de equipes, definição de metas de execução, acompanhamento, programação de remunerações extras e uma série de coisas que vem dessa simples planilha com preços, que é o que muita gente acha que orçamentos é, e quando na verdade isso aqui é o coração da construção civil, certo?
E aí, por essa necessidade de mais tempo e por conta de alguns feedbacks que a gente recebeu, a gente decidiu lançar o nosso treinamento, o nosso curso Master em Orçamento de Obras, certo? O que vai ser o Master? O Master vai ser um treinamento completo comigo, do zero ao expert, utilizando aqui a metodologia da escola, para ensinar vocês tudo aquilo que já foi ensinado nesse aulão, só que com um detalhamento infinitamente maior, e como resolver cada um desses problemas com a eficiência necessária para você se tornar um orçamentista que o mercado exige, certo? E para você se destacar nessa área. O nosso objetivo é desenvolver o melhor curso de orçamentos que tem na internet, porque a gente quer unir todo o conhecimento técnico que eu sei que eu posso passar para vocês com essa didática tranquila aqui que a escola já vem adotando e eu venho adotando com vocês, para que, enfim, a gente consiga pegar, que eu acho que isso é a magia do ensino, né? Pegar aquilo que é muito complexo, muito técnico e transformar em algo que seja palatável, que seja entendível e de fácil aprendizado para qualquer espectador, certo? O curso vai ser finalizado nos próximos meses e o que a gente quer fazer? Ele vai ser feito em parceria com a Orçalize e a gente conseguiu condições sensacionais para quem participar da nossa lista de espera. O que vai ser feito? A gente vai abrir uma lista de espera enquanto o curso está sendo produzido. E aí, quem participar da lista de espera vai ter, primeiro, prioridade total na aquisição do curso, descontos especiais na aquisição do curso, que a gente vai anunciar em breve, os percentuais, condições especiais na assinatura do Orçalize, esse eu já posso até dizer, 25% de desconto na assinatura dos planos. A gente vai disponibilizar o cupom em breve também, quando o curso sair, e o acesso ao nosso treinamento, que eu acredito que seja o mais valioso de todos. Então, gente, com tudo que a gente conversou nesse aulão, vocês já conseguem sim começar na área. Eu vou estar aqui disponível, esse material vai estar todo disponível para vocês aqui na descrição. Eu espero vocês na lista de espera e no nosso treinamento daqui a uns meses. E assim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou disponível aqui para tirar as dúvidas que vocês precisarem, é só deixar nos comentários. Já manda esse aulão para alguém que você acha que vai curtir e que você acha que pode se enriquecer com os conhecimentos que a gente passou aqui. E no mais é só agradecer pela audiência de vocês e dizer que eu estou aqui à disposição e que a escola vai continuar trazendo esse conteúdo de orçamento de obras que a gente sabe que é de muito valor para vocês. Tá bom, galera? Gostou? Já curte o canal, já curte o vídeo, já segue a gente aqui no canal. Deixe seu comentário e até a próxima. Valeu!